Paz, queridos, tudo bem? Douglas aqui. Nós estamos dando início a mais um episódio do nosso DNA Cast. Tenho certeza que essa vai ser mais uma conversa que com certeza vai edificar muito a sua vida e principalmente a sua jornada na fé. E aproveitando que a gente está no início, eu quero te lembrar de duas coisas aqui, hein? Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube aqui da Igreja DNA, por favor, clica no botão para se inscrever e não se esquece de engajar com esse vídeo para que essa mensagem aqui possa alcançar cada vez mais pessoas. E se por acaso você é aquele tipo de pessoa que gosta de consumir esse tipo de conteúdo dentro do Spotify, você também pode pesquisar lá DNA Cast, você vai ver o logo da igreja, realiza a sua inscrição e começa a acompanhar cada episódio também lá dentro da plataforma. E hoje a gente vai ser levado para uma geografia diferente aqui nessa nossa conversa, a gente vai conhecer uma cultura diferente e também conhecer um pouquinho mais de uma experiência missionária incrível que esse nosso irmão, meu parceiro, Igor, teve. Para mim é um imenso prazer, irmão, ter você de volta aqui na nossa casa, depois de um ano, né? 4 meses. 1 ano e 4 meses de volta, tá podendo partilhar de novo dos cultos, das suas experiências, e hoje vai poder partilhar com esse pessoal que tá nos acompanhando também, tudo aquilo que você viveu em Guiné-Bissau, e também eu tenho certeza que trazer algumas sementes de fé a respeito da importância de a gente partilhar o Evangelho de Jesus Cristo em todos os momentos. Muito obrigado, irmão. Com certeza. Bom, paz, gente. Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, participando dessa mesa abençoada, onde grandes homens e mulheres de Deus já passaram. Para mim é sempre um privilégio compartilhar daquilo que Deus tem feito nas nações, sobretudo no continente africano e na Guiné-Bissau, onde a gente realizou o trabalho durante esses 1 ano e 4 meses. E eu espero realmente que de alguma forma você que está assistindo ou ouvindo esse podcast, essa conversa aqui, seja abençoado. É verdade, glória a Deus, irmão. Cara, pra gente começar, acho que a gente tem que sempre ir pra onde? Pro começo, Pro né? início. Não tem como a gente começar uma conversa Isso aí. sem ter o início. E eu acredito que assim, Igão, algo muito interessante pra gente trazer, principalmente pra quem tá em casa. É legal porque a gente vê que a Igreja DNA, nesses 1 ano e 4 meses que você ficou fora, muita coisa mudou, né? Eu acredito que você também percebeu isso. Sim. Você chegou, agora já tem um lugar novo, a gente tá nesse período de transição, em questão ministerial também. Então pode ser que tenha muitas pessoas que chegaram recentemente na igreja e não acompanharam um pouco desse seu processo, sabe? Então eu queria que você falasse pra gente, cara. Até mesmo porque eu acho que pode ser resposta pra quem tá em casa. Sim. Como foi esse despertar de eu preciso ir pra África, sabe? Primeiro, como que foi esse seu despertar de ir para missões e como que Deus traz essa direção específica para sua vida? Porque eu conheço você antes dessa sua decisão. Sim. Você tinha um trabalho aqui, tudo estabelecido, e você tem que realmente abrir mão de tudo isso para dar esse passo de fé. Como que é esse start, irmão? Cara, essa história ela é muito interessante, eu nunca me canso de contar. Porque tudo começou aqui, né, na Igreja DNA. Sim. Quando a gente foi para a primeira expedição missionária da igreja, eu fui muito abençoado de participar dessa primeira expedição, né? Quando a gente foi para o Maranhão, em 2023, em julho de 2023. Então a gente foi para lá, enquanto o pastor Digão e um outro missionário, eles tinham outras atividades. Eu e o João, a gente foi para fazer o Mission, que o pessoal também acabou indo, né? No ano passado. E lá foi que eu entendi que Deus estava me chamando para missões. Até aquele momento, eu nunca tinha tido nenhuma pretensão, nunca havia entendido que Deus estava me chamando de fato para isso, né? Nem entendia muito bem, na verdade, como funcionava. Mas a partir dessa disposição de ir para essa expedição, e a gente estando lá, foi que o Senhor realmente me convocou para essa missão, e eu entendi que Ele estava me chamando e eu precisava responder a esse chamado, a esse convite de Deus, né? Então, cara, naqueles 10, 12 dias, não me lembro muito bem, foi o start. Foi onde realmente aconteceu um marco na minha vida e a partir dali eu não consegui mais voltar, literalmente, né? Até porque depois que eu voltei do Maranhão, fiquei 1 semana aqui, que foi o tempo de eu trancar a faculdade, me despedir dos meus pais, me despedir dos meus familiares, pedir demissão do emprego para que pudesse ir dar sequência nessa caminhada, né? É interessante porque você tem esse despertamento no Maranhão e eu não sei, eu acredito que
antes da oportunidade de você ir pra Curitiba, porque você vai pra Curitiba Sim. depois que você vem pra Itu, né? Uhum. Antes de você receber essa oportunidade, talvez isso já tava queimando no seu coração. E aí a oportunidade, ela parece meio que como uma confirmação, né, irmão? Isso. Tipo assim, é meio que Deus falando, ó, eu despertei isso no teu coração, agora tô te entregando uma oportunidade pra que isso possa se concretizar. Exato. Você vê que aconteceu dessa forma mesmo? Que essa oportunidade, ela foi uma resposta pra você? Cara, claro. Como eu disse, lá no Maranhão, Deus despertou isso. Aham. Mas, assim, eu pensava que era pra frente. Tipo, anos depois que eu tivesse bem estabelecido. Faz sentido. Já tivesse com uma família estabelecida e tal. Então, assim, eu não tava considerando que seria pra já, Aham. entende? Eu já tinha um entendimento de que eu teria um encargo ministerial, de que eu viveria 100% integral na obra, Aham. mas eu não sabia que seria tão cedo. Naquele momento. Naquele momento. Exatamente. E literalmente naquele momento, né? Porque quando a oportunidade ela se apresenta pra mim, a pessoa que foi essa ponte, Uhum. ela chega pra mim e fala numa quinta-feira, existe essa possibilidade de você ir pra Curitiba, fazer uma escola missionária de 5 meses, e só que você deve permanecer lá e etc e tal, e eu fico em choque. Eu falo, pera, me explica melhor sobre isso. Um balde de água fria. Exatamente, eu tenho uma literalmente. vida Uhum. lá em Itu e tal. Me explica, enfim. E ele me explicando, assim assado, você tem que ficar lá, são 3 meses de período teórico, 2 meses de período prático. Uhum. Só tem um problema. Aí eu falei, qual? Você não tem muito tempo. Porque a escola, ela começa na segunda-feira. Isso Uau. era na quinta. E eu falei, cara, não tem como, porque segunda-feira é o meu voo, tá marcado o meu voo de volta pra Pra Itu. Itu, sim. E ele falou, tá, então eu consigo segurar pra você até no próximo sábado. Que daí daria tempo de você voltar pra lá, Uhum. encerrar todas as suas atividades e partir pra Curitiba, né? E eu falei, ok, então eu vou orar. Mas foi meio caminho andado, de certa forma, porque o pastor Digão já tava lá, então ele já... Antes da pessoa que ofereceu essa oportunidade, Rafael Maia, inclusive, se estiver vendo isso, Deus te abençoe, meu irmão. Ele já tinha conversado com o pastor Digão, então... Quando eu fui falar com o pastor, ele falou, cara, ouve ao Senhor. Já tava ciente, né, Exatamente. Ouve ao Senhor e os passos que você der, a gente vai estar com você, a gente vai te apoiar. E foi muito importante realmente nesse tempo o respaldo da igreja, né? Esse Sim. respaldo pastoral e tal. É um cuidado que o missionário, ele carece muito. Então, quando eu retornei pra cá, ouvi do Senhor que deveria ir e no sábado à noite eu parti. Uau, irmão. Não, desculpa, no domingo à noite eu parti. Assim, de mala e cuia, Uhum. sem saber mesmo o que esperar, o que tava me esperando lá. Peguei um Uber da rodoviária até a base da Jocum e se o cara quisesse me sequestrar, ele ia me sequestrar, porque eu nunca Só tinha aconteceu. ido pra lá, não sabia de nenhuma base de Jocum Uhum. em Curitiba, né, no Paraná. Então, foi uma experiência muito louca, assim, mas que realmente eu vi o Senhor confirmando cada passo, sabe? Teve alguma incerteza nesse processo? Cara, várias. Várias, né? Isso é Várias, normal, né, cara? Várias. Acho que pra quem tá em casa assistindo é muito importante entender isso. Uhum. Porque seja pra você ser um missionário integral, Sim. pra você ser um missionário no dia a dia, pra você talvez impactar na esfera da igreja, né, na esfera do evangelismo, ou pra impactar na esfera da política, não sei. Cara, o chamado de Deus pra sua vida, ele sempre vai trazer algumas incertezas, Exato. porque nós somos homens, e como homens pecadores, a gente sempre vai ter o quê? Sim. Um pouco de medo, um pouco de receio. Ainda mais no teu lugar, né, cara? A Sim. gente tá falando aqui de em uma semana você simplesmente mudar completamente. Sua geografia, Completamente. suas decisões, seus planos. Sim. E eu acredito que você encontrou no Senhor essas respostas. Exato. O que as pessoas nunca dizem pra gente é que a coragem e o medo, eles têm o mesmo gosto. Mas no momento que a gente para diante das dificuldades, é medo. É verdade. Mas quando a gente segue adiante, aí é coragem. Sim. Aí é ousadia, né? Porque o Senhor, ele não nos deu um espírito de temor, mas ele nos deu um espírito de ousadia. Mas as incertezas, elas vêm, com Sim. certeza. E nesse período, com certeza eu tive muitas incertezas. Mas eu tive convicção de que era Deus que estava me chamando e de que se Ele estava me chamando, Ele é quem iria me conduzir. Eu vejo, inclusive, irmão, você falando a respeito disso, eu paro pra pensar a respeito dos discípulos de Jesus, sabe? Porque quando a gente vê o chamado deles, a gente vê que Jesus, ele não necessariamente discipula antes de chamar. Sim. Você vê Mateus 9:9, Jesus tá passando pela coletoria de impostos e fala, Mateus, siga-me. Ele
faz uma como se fosse um Igor, né? Ele se Sim. levanta, larga o emprego dele e segue Jesus. Uhum. A gente vê que Pedro, Tiago, João, eles estavam pescando quando Jesus É. faz ali o milagre da multiplicação, né? A pesca maravilhosa. Eles, de repente, largam as suas redes e decidem seguir Jesus no mesmo momento. Exato. E eu parei pra pensar aqui, cara, talvez Pedro, talvez não, com certeza, Pedro, Tiago, João, Mateus, no processo eles duvidaram. Uhum. Até porque quando Jesus ele vai pra cruz, eles de certa forma se escondem. Sim. Porque eles têm medo. Sim. Então isso mostra como é a natureza do homem e como Deus é gracioso de nos trazer respostas em meio às incertezas, sabe? Exatamente. Mesmo você nesse seu tempo de, cara, será que é isso mesmo? E agora, não sei o quê. Eu tenho certeza que Deus trouxe respostas pra você e como isso é reconfortante, Sim. assim, sabe? Saber que a gente tem um Deus que é pai, que cuida da gente, né, cara? Exatamente. É muito interessante pensar sobre isso e, de certa forma, entender que o medo, quando ele nos leva para o Senhor, Sim. ele não traz peso, ele não traz nenhum tipo de fardo, né? É importante entender isso, que quando a gente sente esse medo, esse receio, essa incerteza, meu Deus, será que é isso? Será que é aquilo? Será que eu tô dando esse passo de fé? Ou será que eu tô dando esse passo aqui, mas de repente não vai dar certo e tal? Quando ele nos leva para os braços do Senhor, ele é reconfortante, como você mesmo Sim. disse, né? Até porque quando a gente vê o Abraão, o próprio pai da fé, em Gênesis 15, de certa forma ele questiona várias vezes ao Senhor, né? Com certeza. Senhor, como é que isso vai acontecer? Eu não tenho nenhum filho. Como eu vou ser um pai de nações, sendo que eu não tenho nenhum filho? E aí, a partir daquele momento, que Deus ele faz uma aliança com ele mesmo, né? É verdade. Não com Abraão, mas com ele mesmo. Então, cara. É um mover extraordinário, né? É. E eu vejo que, assim, isso ele se estende nessa sua jornada. Porque a gente tá falando aqui só do começo, né? Sim. Você vai pra base do Jocum. Assim, Gão, em um minuto, o que é a Jocum pra quem não conhece, cara? A Jocum é uma organização missionária que tem como principais pilares treinamento, evangelismo e atos de misericórdia, né? Que daí seriam ações sociais. Então, eles fornecem treinamentos, eles fornecem como uma porta de entrada a essa escola que eu participei, que é a ETED, Escola de Treinamento e Discipulado. E aí, a partir disso, você pode se tornar um missionário da Jocum. Ou seja, fazer parte do corpo de obreiros de uma determinada base, né? A Jocum, ela é muito conhecida, surgiu há muito tempo atrás, com o fundador Loren Cunningham, né? E tá presente aí em mais de 190 países. É um movimento global, Exatamente. realmente. Presente em todos os lugares. Pelo Brasil, eu acredito que tenham mais de 60 bases espalhadas. Então, praticamente em cada estado, a gente tem mais de uma base, né? Então, basicamente é isso. É uma organização missionária, a Jocum. E aí você vai pra base de Curitiba, você já adiantou, né? Que você tem 3 meses teórico. Isso. Dentro dessa escola, a gente tem 3 meses teóricos e 2 meses prático para que você possa colocar em prática aquilo que você aprendeu durante os 3 meses, né? Sim. E aí esses 2 meses práticos é no Brasil mesmo, no caso em Curitiba. Então, aí depende. Entendi. É aí que entra a África. Ah, legal. É aí que entra a África. E como que desperta isso, cara, no teu coração? Na verdade, isso já havia sido despertado no Maranhão. Legal. Isso aconteceu em um momento de intercessão, acho legal falar sobre isso, né? A gente teve isso daí lá também. No ano passado, quando eu fui. De orar pelas nações e muito tal. maneiro. Né? Acho que foi um período de intercessão que o Mission proporciona, né? Sim. Durante todos os dias ali, a gente tinha um período de intercessão. Só que nesse dia especificamente, eles separaram por continentes. Então, cada grupo ficava com 2 continentes. E aí, o meu grupo ficou com o continente africano e a Europa. Então, a gente se dividiu ali para orar. E no momento que a gente se dividiu, eu decidi fazer uma pergunta para o Senhor. Eu decidi fazer uma oração arriscada. Uma oração que realmente me colocava em risco. Sim. Sabe? E a pergunta que eu fiz, essa oração arriscada, foi: Senhor, quais são as dores que o Senhor sente pelo continente africano? E a partir daquele momento, cara, eu comecei a sentir dores físicas. Uau. Claro que eu não sei como funciona uma dor de parto, mas era uma dor que ela acontecia na parte de baixo da minha barriga. Abdômen e tal. Isso, exatamente. Uma dor que eu nunca havia sentido antes. Então, naquele momento eu entendi que aquilo não vinha de mim. Sim. Que era o próprio Senhor
respondendo a uma pergunta que eu fiz, Sim. a uma oração que eu fiz. E a partir daquele momento eu entendi que o Senhor estava me chamando para o continente africano. Uau. Só que como eu disse para você, eu pensei que isso tardaria. Isso aconteceria, sei lá, Tava depois de distante, 10 anos, etc. Mas eu tive essa convicção. Eu tive essa convicção a partir do momento que o Senhor ele traz essa revelação sobre mim de que ele sentia dores por aquele continente, Sim. pelas pessoas daquele lugar. O bispo, ele fala muito sobre isso, cara. Inclusive, já teve pregações dele falar a respeito de ter a oportunidade de chorar um pouco das lágrimas de Deus, sabe? Exato. E você ter apontado isso pra África, especificamente, ele ter dado essa experiência espiritual pra você, realmente confirma Uhum. que ele tinha marcado aquela região pra te levar até lá, Sim. né? E aí, a África aparece, então, no período de Mission, no Maranhão. Só que daí Guiné-Bissau surge da onde, cara? Exato. Então, voltando um pouco, né? Uhum. Volto do Mission, do Maranhão pra Itu. De Itu eu vou pra Curitiba. Assim, antes da escola, eles não liberam nenhuma informação sobre prático e tal. Ou se liberam, eu não sabia, né? Como eu disse, eu não sabia muito o que esperar e tal. Eu tava indo, dando um passo de obediência realmente. Sim. Então, quando eu cheguei lá, pensa, eles já estavam há uma semana tendo a escola, né? Então, tava todo mundo habituado e tal. E eu chego numa segunda-feira de manhã, assim, totalmente perdido, não sabendo muito o que esperar. Não tinha dormido muito bem no ônibus e tal. A viagem não foi muito confortável. Eu falei, cara, pô, esse dia aqui vai ser complicado, né, velho? Eu queria descansar e tal. Mas eu vou direto tomar café e tal, e aí a gente vai pra sala de aula. Quando eu chego na sala de aula, o líder da ITED, o líder dessa escola, né? Ele chega pra turma e tal, que tá ali reunida. E aí eu chego, e aí ele fala, gente, temos um aluno novo, etc e tal. E depois de me apresentar, ele fala, olha, se preparem, porque na próxima semana nós teremos uma reunião com a líder da base de Guiné-Bissau. Uau. A líder da base da Jocum, na Guiné-Bissau, em Guiné-Bissau. Aí o meu coração já gelou. Eu falei, caraca, velho, Guiné-Bissau é na África. É uma na África, sim? E eu, putz, meu coração ali, ele já começou a bater muito mais rápido e tal. E aí, na próxima semana, realmente a gente teve essa reunião, né? Esse alinhamento com a líder da base de Guiné-Bissau, porque teria um prático pra lá. Né? Uma equipe de prático seria enviada pra Guiné-Bissau. E no momento que a gente estava tendo a reunião, ela proporcionou um momento de oração pela nação da Guiné. Sim. E quando a gente estava orando, eu tive uma visão sobre Guiné-Bissau. E essa visão foi que eu via uma onda vindo da costa para o território da Guiné. E quando essa onda ela vinha e ela quebrava no território guineense, Sim. Ele liberava paternidade. Liberava paternidade, e a partir daquilo o solo daquela nação começava a pulsar como um coração. Uau. E esse coração ele começava a liberar vida para outras nações que estavam em volta. Sim. E é muito interessante pensar sobre isso, porque Guiné-Bissau tem uma coisa muito especial, cara. Porque se você reparar geograficamente mesmo, Guiné-Bissau ela tá em volta de nações que a gente sabe que existe perseguição. A gente tem Gâmbia, que é um país totalmente muçulmano. Uhum. A gente tem Senegal, que também é um país majoritariamente muçulmano. A gente tem aí, pros lados, Mauritânia, que é um país que tá lá no topo de perseguição aos cristãos. Meu Deus. A gente tem Mali, que é um país também que tá lá no topo de perseguição. A gente tem Burkina Faso, que também é um país muito perseguido. E Guiné-Bissau no meio. tá ali no meio. Uau. Então, o que a gente entende é que realmente Guiné-Bissau ela vai ser um coração que vai começar a pulsar vida Sim. para as nações que estão ali em volta, sabe? É um local estratégico de Deus para que possa começar a acontecer um mover que já está acontecendo, na verdade, né? No continente africano. É muito bonito porque a igreja carrega meio que esse slogan, né? Conectando filhos ao Pai. Sim. E também se tem a ideia de debaixo da nuvem da adoção, Exato. que é DNA. Então eu vejo que se conecta muito uma coisa com a outra, né, irmão? Com certeza. Essa onda de paternidade que você vê e Totalmente. esse senso de paternidade que a gente carrega aqui como igreja, como corpo de Cristo, eu acho que vem como uma resposta. E pra quem tá em casa, Igão, e não sabe,
às vezes a pessoa ela não tem ideia, né? Às vezes ela pensa que a perseguição à igreja cristã, ela acontecia em Atos dos Apóstolos e não acontece mais. Sim. Mas isso é real, é uma realidade, né, cara? Uhum. E acontece, inclusive, lá no continente africano, principalmente por conta dos muçulmanos, Sim, né? sim. E é uma perseguição que não é uma perseguição leve, né, irmão? A gente Não. tá falando de algo que, você não pode fazer isso. É o que envolve, inclusive, risco de vida e morte, né? Sim, com certeza. Em casos mais leves, acontece a deportação da pessoa, né? E, tipo assim, a pessoa, ela fica proibida de retornar para aquela nação e tal. Mas existem pessoas que elas não podem declarar que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas. Sim. Essa crença em Jesus, que elas são decapitadas, velho. Uau. Então, isso é muito real e acontece. Nesse momento tá acontecendo. Em algum lugar do mundo tá acontecendo. Tá acontecendo. Essa perseguição. E em Guiné-Bissau isso é um pouco mais leve. Uhum. É. Então, é muito louco falar sobre isso, porque o território guineense, a população guineense, na verdade, eles são majoritariamente também muçulmanos. Aproximadamente 45% da população. Sabe quantas pessoas? Tem mais ou menos 2 milhões. Nossa. 2 milhões de habitantes e 45% mais ou menos assim da população é muçulmana. 2,6,7% da população é evangélica. Meu Deus. E a região que a gente está localizado, que é a região de Gabu, é a região mais muçulmana do país. Na verdade, é onde os muçulmanos eles chegaram pela primeira vez em Guiné-Bissau, foi nessa região que a gente está. Só para você ter uma ideia, e para o pessoal que está em casa também, a base que a gente fica lá, da Jocum, ela é rodeada por 5 mesquitas, cara. Uau. Tipo assim, uma de cada lado. Então, dá os horários das orações dele. Tipo assim, a gente não sabe de onde a gente escuta o sino deles, porque eles tocam, né? Muito alto e tal. Então, a região que a gente tá ali, aproximadamente 90% da população é muçulmana. Eu acredito que seja mais, a gente acredita que seja mais. Sim. Mas esses são os números que a gente tem divulgado, né? E é uma região que possui 500 mil pessoas. Então, você vê, aproximadamente... É muita gente. 450 mil pessoas de 500 muçulmanas. São muçulmanas. Mas a gente não vê rejeição. Não é aquela religião radical, né? A gente não vê as pessoas nos perseguindo, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente vê as pessoas nos recebendo nas casas delas, com muita gratidão pelo trabalho que a gente presta lá. Acho que aqui já entra num ponto importante, que a gente entender um pouquinho do que você fez nesse 1 ano e 4 meses de Guiné-Bissau, né? Sim. Porque a gente entende a direção que Deus te dá, você vai com algumas incertezas, mas vai recebendo respostas da parte do Senhor. E assim, cara, eu vi no Maranhão algo muito bonito, sabe? Jovens se entregando pra Cristo, jovens realmente dispondo do seu tempo, da sua vida pra falar do Evangelho. Mas eu sei que, infelizmente, cara, isso aqui é uma conversa preto no branco, sabe? Muitas vezes tem-se um sensacionalismo em relação a ser missionário. Né? Então, tipo assim, cara, nossa, eu vou ser missionário, isso é um chamado, eu não sei o quê, isso aqui. Só que não, é um trabalho, é você se dispor da sua vida pra você entregar a mensagem do Evangelho, enfim. Então você vai com uma missão pra Guiné-Bissau. É uma região que tem outra religião, uma região que conhece pouquíssimo a respeito do Evangelho. Você vai carregando isso que a nossa igreja tem, vai cumprindo também aquilo que a base de Jocum estava propondo. Como que foi esse seu trabalho, irmão? Qual era a missão? Qual era a sua rotina? Conta um pouquinho pra gente a respeito do que o Igor fez nesse período lá dentro de Guiné-Bissau. Então, eu entendi naquela reunião que Deus estava me direcionando pra Guiné-Bissau. Sim. Mas, como eu disse, a escola ela dura 5 meses e o período prático é de 2 meses. Então, a gente foi com o intuito de permanecer 2 meses. E depois voltar. Exatamente. A gente vai para atender as demandas da base, né? Atender aos ministérios e tal. A gente recebeu muita capacitação durante o período teórico para trabalhar com crianças, etc. Muitos trabalhos, diversos trabalhos, né? Então a gente vai com esse intuito de servir a base, prioritariamente nesses 2 meses, né? Um período pré-estabelecido. Mas chegando lá, aí que a coisa muda de figura. Quando eu chego lá, e uma das coisas que eu acredito que me fez realmente permanecer lá, foi quando eu entendi que eu estava enxergando aquele lugar e as pessoas com os olhos do Senhor. Quando o meu olhar mudou, a minha mente ela foi transformada e eu entendi, tipo, cara,
esse olhar, ele não vem de mim. Esse olhar de compaixão... Tava partilhando da dor que o Senhor tem pra aquela região. Exatamente. Esse olhar de compaixão, ele não vem de mim. Cara, Deus tá me chamando pra ficar aqui. E aí o Senhor foi falando fortemente comigo ao longo do tempo. E então eu decidi permanecer lá por um tempo indefinido, né? Porque muitos missionários vão também com um tempo pré-estabelecido. Sim. Tipo, vou ficar 1 ano, vou ficar 2 anos e etc. E o que você trouxe é realmente muito importante, porque o que a gente vê é uma romantização da missão que, na verdade, é um grande erro. Sim. Porque a missão, ela não é romântica. Entende? Você vai ter que renunciar. Você vai ter que fazer coisas muitas vezes que você não quer. Sim. Não é fazer só o que a gente quer, é fazer aquilo que o Senhor quer. E muitas das vezes, aquilo que o Senhor quer não é aquilo que a gente quer fazer, mas a gente precisa fazer, porque é aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Por aquelas pessoas. Sim. Né? Então, infelizmente, às vezes o que a gente vê é as pessoas tentando adequar os planos de Deus aos planos dela. É verdade. Não, então eu vou para uma experiência missionária aqui, eu fico por lá tanto tempo e aí eu volto para a igreja e tal, boto uma roupinha de missionário, vou dar testemunho nas igrejas, eu vou ficar no hype. Cara, não é isso. É verdade. A missão de Deus, ela não é assim. A gente tem até um episódio aqui, foi o primeiro de retorno do DNAcast, que é com o pastor Digão e com o João. A gente fala a respeito do que é ser um missionário. E a gente bate nessa tecla, a gente fala sobre isso, porque, cara, infelizmente é uma verdade. Sabe, eu vejo que muitas vezes os jovens, eles criam essa imagem e, assim, o cara, ele quer ser missionário fora do país, ele quer ser missionário, sei lá, em cidades, regiões, mas servir na igreja dele, por exemplo, ele não quer, entende? A gente já tem vários exemplos de pessoas, eu já vi vários exemplos relacionados a isso. E o cara fala, quero ser missionário, não sei o quê, vou pra missões, já fez treinamentos e tal. Mas quando tem a oportunidade de fazer aqui, sabe? No serviço, no dia a dia, não faz. Cara, eu acho muito importante a gente pontuar isso, sabe? É a realidade, cara. Sim. É a realidade. E eu entendo que isso é imprescindível pro missionário. Sim. Porque não adianta a pessoa pensar que quando ela sair da geografia que ela tá e ela for para uma geografia supostamente direcionada por Deus, ela vai começar a fazer coisas que ela não fazia no cotidiano dela. É verdade. Não adianta a pessoa sair do cotidiano dela, em que ela não tem uma vida devocional, de repente, não tem um contato com a palavra de Deus, e achar que quando ela chegar num campo transcultural, quando ela chegar num campo missionário, ela vai começar a ter só porque ela tá lá. É verdade. Não vai acontecer. Sim. Não adianta ela pensar que quando ela sair de um contexto de igreja local, em que ela não serve, em que ela não se envolve com os ministérios, e ela chegar no campo direcionado por Deus, entre aspas, ela vai querer servir, porque não vai. É verdade. Não adianta. Essa coisa romântica, ela não existe. Entende? Ela pode funcionar por 1, 2, 3 meses. Só que quando começa a acontecer o que a gente chama dentro da missão de choque cultural, que é quando as pessoas, elas começam a identificar as dificuldades, Com porque certeza. no início é tudo lindo. Uau, Deus emoção, tá me chamando, não sei exato. o que e tal, Deus tá me chamando pra esse lugar e etc. Uau, olha as crianças vindo me abraçar. Meu Deus, olha as pessoas me recebendo. Uau, o Senhor ama elas e não sei o que. É tudo muito bonito. Só que quando você se acostuma e você começa a enxergar as dificuldades que estão em volta de você, aí as crianças, elas já não são mais bonitas. Sim. Aí as pessoas, elas já começam a te encher o saco. Aí aquele irmão que tem um temperamento um pouco complicado, ele já vai ser uma pedra de tropeço no seu caminho. Começa a sentir falta de casa. Começa a sentir falta comida de da casa. mãe. Exatamente. É a saudade da sua nação. Sim. É a saudade Sua igreja. da sua igreja. Meu Deus, não consigo me adequar com o culto. Entende? Então, cara, isso não existe. Isso não existe. É muito importante a gente pontuar isso. Às vezes tem alguém em casa que tá assistindo, algum jovem, enfim, não sei. Você ter esse discernimento é fundamental. A gente não tá falando aqui que você não pode ter esse chamado. A gente tem um exemplo, Ligão. Foi um pontapé inicial aí de um missionário enviado. A gente sabe que a Jocum, ela proporciona isso. Sim. Mas eu, tendo conversas, eu sei que também que a igreja, né? O bispo em si, o próprio pastor Sim. Digão, eles também viabilizaram algumas coisas para que isso acontecesse. Sim. E você vê como a nossa igreja procura, né? A gente tem também esse DNA missionário. Exato. Comunicar o evangelho de Jesus Cristo ao máximo. Só que você precisa ter esse discernimento, sabe? Talvez Deus tenha esse chamado pra sua vida, da mesma forma que talvez ele pode ter o chamado pra você ser missionário aqui em Tu. Naquele episódio, Exato. eu vou até falar pro Ti,
Ô, Ti, depois você deixa pra gente lá na descrição do vídeo, se você lembrar, o episódio de retorno do DNA Cast, tá? Que é o que é ser um missionário, que a gente fala exatamente sobre isso, irmão. Sabe? Dessa direção. Pra você não romantizar nada e entender que comunicar o Evangelho de Jesus Cristo é uma missão nossa. Exato. E talvez seja do outro lado do mundo, em outro continente, em outra nação, assim como foi com você, mas que seja feito com verdade. Exato. Né? Porque sem verdade, de nada adianta, cara. Porque o que a gente vai estar entregando para os povos como missionário nada mais é do que aquilo que a gente já plantou, já semeou no nosso secreto. Sim. Não existe, é a manifestação daquilo que a gente planta no secreto, a gente entrega para as pessoas, né? E também existe essa visão de que a missão ela só é para quem é enviado para a África ou para outro continente ou para outro estado. Cara, hoje eu entendo que eu fazia a missão enquanto eu estava aqui. É verdade. Servindo a minha igreja local, participando das atividades da igreja local, como você disse, com verdade. Com verdade. Eu achava que eu nunca havia tido nenhum contato com missão, mas depois, entendendo melhor o que realmente é a missão, eu entendi que, cara, eu já era um missionário. Uau. Então, todos nós somos missionários. Independente da geografia onde você está, você não está fazendo missões. Você é um missionário. É verdade. Então você é um missionário no seu trabalho, você é um missionário na sua casa, você é um missionário na sua faculdade, você é um missionário na sua escola. Por onde você for, você é um missionário. Por quê? Porque ser um missionário, ser um discípulo de Jesus, está ligado ao nosso DNA. É verdade, irmão. Né? É verdade. Então, não existe essa dicotomia, né? Essa separação entre, agora eu estou fazendo missões, eu fui enviado para um campo, agora eu estou fazendo missões, agora eu retornei, agora eu não estou fazendo missões porque eu não estou no campo. Não existe isso. Até porque parece que o ID, Marcos 16:15, ele só é cumprido quando você vai para uma experiência missionária, né? Então, às vezes eu vejo algumas pessoas, elas postam isso, cumprindo o ID porque a pessoa foi fazer talvez um evangelismo ou foi fazer uma missão, e literalmente você tá se expondo, você tá cumprindo. Mas o ID ele também é cumprido aqui, sabe? Enquanto você vai pro seu trabalho, enquanto você vai pra faculdade, enquanto você vai compartilhar algo no Instagram, não sei. É isso. Enquanto você vem pra igreja, enquanto você está indo, você vai anunciando o nome de Jesus Cristo e vai testificando aquilo que ele tá fazendo. É isso. E, irmão, eu queria saber, cara, acho que quem tá em casa também queria saber o que você pôde vivenciar lá de extraordinário, sabe? Porque a gente já entendeu que você vai pra Guiné-Bissau, você era pra ficar 2 meses, não fica 2 meses, decide ficar de forma integral. Eu sei que tem algumas conversas, né? Tem direções da igreja pra você, você fica lá. E, cara, qual que é o mover de Deus em Guiné-Bissau? O que você pôde ver lá? Deus tá movendo? Deus tá fazendo em Guiné-Bissau? Cara, acho que só esse panorama geográfico que eu trouxe já dá pra entender um pouquinho de que, tipo, cara, Deus tem algo poderoso, especial a ser realizado ali. Com essa nação. Né? Então, depois desses 2 meses, eu permaneço para trabalhar com o Ministério de Engajamento Bíblico. Legal. Que é um ministério responsável por levar a palavra de Deus de forma oral para as pessoas da Guiné-Bissau. Né? A Guiné-Bissau possui mais de 30 etnias. Então, são mais de 30 povos que possuem o seu próprio dialeto. É claro que existe o dialeto principal que eles falam, a língua principal que eles falam, que é o crioulo, né? Mas eles têm mais de 30 línguas. Cada etnia possui a sua língua. E diferente do Brasil, que de uma região para outra muda somente sotaque, né? Mas a gente consegue se entender. Mas em Guiné-Bissau é diferente. De etnia para etnia, muda totalmente o vocabulário. Então, esse ministério ele é responsável por levar a palavra de Deus de forma oral, através de cartões de memória, para que as pessoas elas possam ter acesso à palavra de Deus na língua delas. Porque a gente entende que essa é uma prioridade. Que as pessoas elas não precisam aprender outro idioma para ter acesso à palavra de Deus. Né? A gente vê uma realidade no céu em Apocalipse 7:9 de que existem povos de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações. Ou seja, essa é a realidade. Pessoas no céu conhecendo ao Senhor na sua própria língua. É verdade. Porque Jesus não comprou com seu sangue um povo para uma língua específica. Ele comprou para si povos de todas as línguas. Então a gente entende que todos os povos, eles
precisam conhecer ao Senhor através da palavra de Deus na sua própria língua. Então a gente trabalha com esse ministério dentro de um cartãozinho de memória. A gente tem aproximadamente 13 línguas de o Novo Testamento traduzido, ou partes do Novo Testamento, ou às vezes até um livro específico somente traduzido para aquela etnia específica. Então, cara, eu me apaixonei por isso, porque era o que a gente fazia, de certa forma, lá no Maranhão, entregando uma Bíblia em cada casa, só que agora em um contexto totalmente diferente, aplicado de forma oral, né, para que as pessoas elas pudessem entender. E, assim, eu compartilho sempre muitos testemunhos com as pessoas, porque, respondendo a sua pergunta, o mover de Deus é poderosíssimo naquele lugar. Glória a Deus, cara. A gente tem, assim, diversos testemunhos. Acho que a gente poderia ficar aqui 1, 2, 3, 4 horas contando testemunhos que eles não iriam acabar. Uhum. É muito difícil a gente sair para um período de distribuição bíblica e a gente não voltar com uma experiência, com um milagre que Deus fez, com uma cura que Deus trouxe. Mas a experiência que sempre mais me toca é ver as pessoas ouvindo a palavra de Deus pela primeira vez na sua própria língua. A reação delas. Eu acredito que não existe nada mais poderoso do que isso, sabe? Porque eu falo por mim, eu não consigo passar um dia sequer sem ter contato com a palavra de Deus. Seja ouvindo, seja lendo, seja mergulhando, seja estudando. Eu não consigo. Sim. E pensar que existem pessoas lá que nunca tiveram esse contato, pessoas de 20, 30, 40, 50, 70, 100 anos, que nunca tiveram acesso à palavra de Deus na sua própria língua. Pessoas que nunca ouviram o Senhor falar na sua própria língua. É verdade. E que nem sabem que o Senhor fala a sua própria língua, porque o islamismo ele traz isso, de que o Alcorão, ele não pode ser ensinado em outras línguas, ele tem que ser ensinado no árabe. Então, as pessoas, elas acreditam que o árabe é a língua de Deus, assim, entre aspas, porque, de acordo com eles, é a língua do profeta Mohammed, né? O profeta Maomé, o escolhido. Então, se deparar com essa realidade em que a gente tá podendo plantar essa semente e falar, cara, Deus fala a sua língua. Uau. Ouve o Senhor falar na sua própria língua. Não existe experiência mais incrível. E esse primeiro contato que eles têm gera conversão. Meu Deus, as pessoas choram. As pessoas, elas pulam de alegria, sabe? É incrível. É incrível, é uma coisa que eu não consigo descrever. Porque a palavra de Deus, ela produz algo na gente que a gente não consegue descrever. É verdade. Né? Porque ela é a própria palavra de Deus. E quando as pessoas elas têm esse primeiro contato, elas estão tendo contato com a verdade. Então, a partir daquele momento, ela começa a passar por uma transformação na vida dela. Porque a palavra mesmo nos garante que, conhecendo a verdade, ela nos libertará. Sim, o próprio Jesus fala isso, é. As pessoas, elas geram fé ouvindo a palavra de Deus. Então, ver a reação delas, participar disso, da primeira vez, de uma pessoa ouvindo a palavra de Deus na sua própria língua, É algo muito especial. É algo muito especial e foi o que Deus, assim, incendiou meu coração para trabalhar. Vocês veem também cura, Deus se movendo de diversas formas, né? Cara, existem diversos testemunhos, mas eu vou contar alguns aqui que realmente ficaram marcados pra gente. E geralmente eles acontecem em distribuições bíblicas. Uhum. Nesse evangelismo 1 a 1 que a gente passa em cada casa, deixando um cartão de memória para cada família, né? A gente estava em um trabalho desses uma vez, e nessa região que eu disse que é a mais muçulmana do país, Sim. da Guiné. E a gente parou em uma casa em que a mulher nos chamou para ir até lá. Ela, aparentemente, ela era cristã, ela acreditava em Jesus e tal, mas o marido dela não. O marido dela era muçulmano e a gente reparou logo de primeira que ele tinha aquele problema catarata, sabe? No olho, em que fica uma nata branca, uma espécie de nata branca na frente da retina da pessoa. E a gente conversando com ela ali, para que ela pudesse traduzir para ele, né? Porque ele não falava muito bem o crioulo, não ouvia muito bem o crioulo, então a gente falava para ela, ela traduzia para ele.
a gente perguntou se a gente podia orar por ele. Todas as nossas distribuições, algo que a gente não deixa de fazer é orar pelas pessoas. Porque a gente crê. E os milagres, eles seguem aqueles que creem. É verdade. Então, todas as vezes, a gente ora pelas pessoas. E a gente perguntou pra ela se a gente podia orar por ele, e ele falou que podia. Tudo bem. Então, a gente impôs as mãos sobre ele, mas num primeiro momento não aconteceu nada. A gente ficou até um pouco frustrado e tal, mas a gente continuou a conversa porque a gente sentiu realmente que aquele ali era um momento propício. Sim. E, assim, nós somos, querendo ou não, a atração do lugar. Porque nós somos de outra nação, somos brancos, etc. Então, eles começam, quando a gente tá fazendo os trabalhos ali, eles começam a Uma vir aglomeração e tal, geral. uma aglomeração, realmente. As crianças sempre muito em cima e tal. Isso começou a acontecer. Então, a gente orou uma segunda vez e nada aconteceu também. Mas aí, a gente perguntou se a gente podia orar uma terceira vez. Quando a gente perguntou se a gente podia orar essa terceira vez, para nossa surpresa, as crianças começaram a impor as mãos sobre ele também. Uau. De certa forma, imitando aquilo que a gente estava fazendo. Sim. E, cara, eu tenho até um vídeo desse momento, né? Que as crianças, elas impõem as mãos assim, e a gente impôs as mãos também sobre ele e tal, e a gente orou. Quando a gente deixou de orar, quando a gente terminou a oração, e esse homem abre o olho, aquela nata branca que existia no olho dele, ela já não existia mais. Como se fossem as escamas dos olhos de Saulo. Exato, e aí eu olhei e falei, meu Deus, aconteceu. Uau. E, cara, e aí ele começou a perceber os detalhes, assim, ele começou a ver que a unha dele tava grande, eu tava com a camisa do Ituano ainda, eu me lembro muito bem, e ele falou que a minha camisa era vermelha e preta e tal, e aí eu falei, meu Deus do céu, isso tá acontecendo, e tinham muitas pessoas em volta da gente, e aí naquele momento a minha reação foi fazer igual Pedro, no momento que acontece a cura de Atos 3, de se levantar e realmente pregar para aquelas pessoas ali. Sim. Então eu me levanto e eu falo, olha gente, vocês conhecem esse homem? Vocês lembram do olho dele? Vocês lembram que existia uma nata branca no olho dele? Olha, ela não existe mais. Isso daqui foi Jesus que proporcionou isso, foi Jesus que curou ele. E esse Jesus, ele tá acessível para todos vocês. Eu comecei a pregar e tal, porque é muito importante a gente fazer isso também para que eles não pensem que isso é coisa de branco ou uma coisa especial que a gente carrega, né? Sim. Por conta de nós. Então a gente tem essa preocupação de atribuir toda a glória, Sempre pra toda a honra Jesus. para Jesus. Aham. Então a gente trouxe isso para eles. E aí, num primeiro momento, aquele homem, ele resolveu aceitar Jesus. Uau. E aí eu perguntei se mais pessoas queriam aceitar Jesus e de repente, cara, uma multidão de mãos assim, as crianças, mulheres levantando a mão e recebendo a Jesus como seu Senhor e Salvador. Glória a Deus. E além da cura daquele homem, muitas pessoas se converteram naquele momento, sabe? E é incrível porque depois a gente continuou acompanhando essa família, né? A gente fazia grupos de audição e era interessante que todas as semanas essa mulher, ela levava pessoas diferentes e tal. Grupo de audição nada mais é do que um momento que a gente tem, que a gente se reúne para ouvir da palavra de Deus e compartilhar um pouquinho ali e tal. Um processo de discipulado mesmo, né? Sim. Então, toda semana, essa mulher, ela levava uma pessoa diferente, chegou a levar até os seus pais extremamente muçulmanos também, que confessaram a Jesus também em uma das nossas reuniões. Então, esse tipo de milagre acontece assim, corriqueiramente. É porque tem que acontecer, né? Eu tenho muita percepção de que o Senhor, ele age na medida certa, no tempo certo, na região certa. Quando a gente vê, por exemplo, a África, que é uma região, como você mesmo disse, às vezes as pessoas elas se enganam ao pensar que o milagre foi feito pela vida de um homem. A gente vê em próprio Atos dos Apóstolos que acontece isso. Tem um momento, se eu não me engano, que acho que Paulo vai para um lugar e pensam que ele é um deus. Sim. Né? Falam que ele é um deus. Então você sempre ter esse discernimento de que precisa apontar para Jesus é muito importante. E Jesus vai se mover naquele lugar. Porque a gente tá falando de uma região que é tomada muitas vezes por feitiçaria, Sim. né? Por feiticeiros que operam coisas que são sobrenaturais, por pessoas que estão sendo levadas para uma outra religião, para outras verdades, entre aspas. Então ali, literalmente, o poder de Deus ele tem que se manifestar dessa forma. E eu creio que é por isso que ele se manifesta, sabe, cara? E por isso que vocês têm essa quantidade de milagres, de conversões, de transformação.
Isso é muito lindo de ser visto. E, como você disse, a gente lida com muito disso lá, né? Feitiçaria e etc. Religião tradicional que a gente costuma chamar, né? E, na verdade, para eles é o certo a se fazer. Exatamente. Porque eles não conhecem uma outra religião, eles não conhecem a Jesus e tal. Então, eles se apegam naquilo ali e acreditam que aquilo é o correto a se fazer. E a gente teve uma outra experiência também que foi muito interessante. E aí eu tive um plus nessa experiência, que é quando a gente fez uma viagem para as ilhas. A Guiné-Bissau, ela também conta com um arquipélago de ilhas que, se eu não me engano, tem mais de 20 ilhas. Então a gente fez uma viagem, foi até em fevereiro do ano passado. Nesses dias está completando 1 ano que a gente fez essa viagem. Para produzir um impacto realmente de distribuição bíblica através desses cartões de memória nas ilhas, né? Uhum. Então a gente foi para uma ilha chamada Uno e a gente ficou algumas horas de barco viajando e tal. Chegamos e, cara, foi sobrenatural. A gente viu realmente muita coisa acontecer ali. Entregamos muitos cartões, pessoas se convertendo, pessoas se reconciliando também com o Senhor. Mas uma experiência, ela me tocou muito, que aconteceu em um dos últimos dias, quando eu fiquei sabendo que um líder espiritual, né, que um feiticeiro muito grande, o feiticeiro da localidade, da comunidade ali, Aham. ele havia se convertido. Inclusive, um dos filhos dele era pastor de uma Assembleia de Deus lá, e esse senhor, ele se converte. Uau. E no momento que ele se converte, ele entende que ele deveria ir lá falar com os outros feiticeiros para que ele pudesse falar: olha, agora eu não faço mais isso e tal. E é isso. Mas conversando com um pastor que é um missionário também que tá lá, o pastor falou: não, você não pode fazer isso porque eles vão te enganar. O diabo vai tentar te enganar, vai tentar produzir algum tipo de engano para você. Então, não faça isso. Então, naquele momento, ele decide queimar os seus ídolos. Uau. E aí ele fala pro filho dele aonde estavam esses ídolos e tal, escondidos, né? Porque, diferente de outras nações na África, a Guiné-Bissau, ela conta muito com o ocultismo, ou seja, as coisas, elas acontecem, as cerimônias, elas acontecem, os feitiços, eles acontecem, mas ninguém sabe. É tudo escondido, é tudo de forma oculta, e eles fazem o pacto do silêncio quando eles participam dessas cerimônias, Sim. desses rituais, que é de não falar sobre nada que acontece, porque eles acreditam que a pessoa que fala, ou ela enlouquece, ou ela morre, né? Então, esse homem, ele havia escondido esses ídolos, né? E o seu filho vai pegar, e aí, quando eu tô fazendo esse trabalho, eu chego numa casa, era a casa desse senhor. E eles estavam participando do momento anterior a esse momento de queimar esses ídolos, né? Então eu entro ali nessa experiência e tal, eu participo, eu vejo todos os ídolos e tal, a gente se retira, a gente vai, cava uma cova, coloca todos os ídolos ali e a gente queima literalmente os ídolos daquele homem. Tudo que tinha ali, imagem, enfim, tudo Tudo que queimado. tinha ali a gente queimou, cara. E o que foi muito interessante é que meses depois a gente encontrou missionários que já fazem um trabalho há mais tempo nessas ilhas, né? E o que impactou demais a gente foi eles falarem pra gente que o efeito ainda estava acontecendo. Uau. Ou seja, que o trabalho que a gente tinha feito meses antes ainda estava surtindo efeito. Pessoas ainda estavam se convertendo, pessoas estavam começando a fugir de cerimônia, adolescentes fugindo das cerimônias, fugindo dos rituais, indo para a igreja. Então, assim, um mover que perdurou realmente, sabe? Foram frutos que permaneceram. O evangelho, a presença de Deus é como sementes, né? Às vezes a gente lança uma semente agora e a gente nem para pra pensar. E talvez ela vai frutificar daqui 1 mês, Uhum. 2 meses, 5 meses. Cara, eu tenho o mesmo exemplo de amigo que eu trouxe pra igreja e teve vários processos, enfim. 2 anos depois vai se batizar, agora no próximo batismo, sabe? Então, tem sementes que a gente lança que a gente não faz nem ideia de quando vai frutificar, quando vai florescer, mas Deus tem esse tempo certo, né? Cara, é uma coisa que a gente não tem noção do impacto. É verdade. A gente recebe muitas equipes lá de curto prazo, né? E eu sempre falo pra eles, friso muito isso. Façam isso com intensidade. Façam isso com verdade.
Porque vocês não têm noção do impacto que isso aqui pode gerar. Sim. A gente não tem noção do impacto que entregar um cartão de memória para alguém pode gerar na família dela. Sim. Talvez uma pessoa ali que estava realmente entregue a essas práticas de feitiçaria, de religião tradicional, ao ter contato com a palavra de Deus, vai ser ali o ponto de interrupção daquilo. E a partir dele, uma nova geração, as próximas gerações serão libertas disso. É um testemunho vivo. Exato, a gente não tem noção de o que a gente pode estar gerando ali. A gente não sabe se dali vai sair um grande pregador. A gente não sabe se dali vai sair um grande avivalista para aquela nação. É verdade. Né? Então, até por isso eu acredito que esses trabalhos de engajamento bíblico que a gente faz lá é muito importante. É muito importante. E além dessa parte espiritual, também tem uma parte social, né? Com certeza. Eu vejo que o evangelho também, ele não age somente na esfera espiritual. A parte espiritual, com certeza, é a parte mais importante, né? O que vai gerar milagres, o que vai gerar conversão. Somente o espírito pode convencer o homem, a gente precisa ter esse discernimento. Mas vocês também têm um impacto social Com certeza. naquela região, né, irmão? Eu lembro até que você fez um curso pra furar poços e tudo mais. Eu acho que isso é muito interessante também, porque a gente vê que Deus, ele é excelente naquilo que ele faz, né? Não se trata somente de você pregar o evangelho e ficar por isso mesmo, mas se trata de você tentar trazer uma transformação para aquela região, né? Vocês têm esses trabalhos específicos, né, irmão? Sim. Lá na base, a gente conta com uma escola que atende mais de 1.000 crianças. Tem também uma clínica que atende também, meu Deus, milhares de pessoas por ano. E a gente tem essa empreitada também de trabalhar com a perfuração de poços em comunidades carentes que não têm acesso à água potável. Porque Guiné-Bissau não tem saneamento básico e tal, não tem água encanada. Então, a gente entendeu que essa é uma estratégia também para que a gente possa entrar em comunidades e a gente possa levar esse pacote que o evangelho proporciona, né? Da transformação espiritual até a transformação social, que a gente acredita que é o último estágio do avivamento. Sim. Né? Que produz essa transformação social na vida das pessoas. Então eu tive essa oportunidade de fazer esse curso na Angola durante 1 mês. E aí, logo no finalzinho do nosso tempo lá, em dezembro, a gente já perfurou um poço lá na nossa base, um poço que vai abastecer a escola. E também pretendemos dar sequência nesse projeto aí. Porque a gente entende essa completude, né? É muito importante isso, porque isso também é uma estratégia pra nossa realidade, né? Você, às vezes, a gente fala, tem uma frase que o bispo usa muito, que é de um pregador conhecido, eu não lembro de quem que é que ele fala, né? Prega o evangelho e, se preciso for, use palavras. Então, às vezes, a gente vai trazer um pontapé inicial, uma porta aberta pra falar de Jesus, através de algo social, cara, através de uma iniciativa nossa, através de algo que tá presente no cotidiano. Sim. E Deus, ele vai nos conceder essas estratégias. Eu lembro que no episódio com o pastor Digão até dei o exemplo de John Patton, né? Que ele vai para uma região que era muito conhecida por ter uma tribo que era canibal. Então eles matavam os missionários que iam para lá e eles comiam a carne deles. E aí uma estratégia que Deus dá para John Patton é em relação a perfurar poços. Porque eles perfuravam os poços, as águas vinham de baixo e aquela tribo tinha um Deus que era o Deus da chuva. Então eles acreditavam muito naquele Deus porque quando vem chuva tem fertilidade, tem fruto e tudo mais. Então era como se fosse o grande Deus daquela tribo. E quando John Patton faz aquilo, eles olham, eles falam, uau, a gente tem que esperar que o nosso Deus mande chuva para nós em algumas épocas do ano para que a gente tenha água, enquanto John Patton, ele manda água debaixo da terra a todo momento. E eles se convertem, sabe, ao Senhor por conta daquilo. Então esse impacto social, ele é fundamental. E eu vejo que é uma estratégia pra nós, irmão. E tu também precisa disso, sabe? Não é verdade? Você ter esse discernimento, né? Sim. É muito importante realmente, porque eu acredito que até a relevância do trabalho que a gente faz lá e também faz aqui, ele é muito proporcionado por esse lado social. Sim. Porque nós fazemos o bem para as pessoas vão nos querer perto da gente. Porque ninguém quer uma pessoa que só fala pra você que você é pecador, só fala pra você que você não presta, só fala pra você que você... Tem que ler a Bíblia. Exatamente. E se você não ler, você não ouvir, você vai pro inferno. Não, então é diferente quando você proporciona algo pra pessoa primeiro. Né? A pessoa, ela vai te receber muito melhor. Então, muitas das vezes, quando a gente chega em uma casa que a gente vê uma certa resistência, a gente fala, não, a gente é da Jocum. Porque eles já conhecem a Jocum. A Jocum tá, acredito que há 34 anos lá.
trabalhando com a escola prioritariamente. Primeiro eles abriram a escola e aí depois partiram para esses outros trabalhos, né? Agora também está acontecendo a construção de uma maternidade para Uau. levar também a dignidade para as mulheres, né? A gente vê um alto índice de mortalidade infantil lá. Então foi uma outra estratégia e algo que é uma dor do coração de Deus também sobre aquele lugar, Com sabe? certeza. Então, a parte do serviço, ela é realmente muito importante. Às vezes a gente não vai pregar mesmo. Às vezes a gente vai só perfurar um poço. Às vezes a gente vai só ajudar alguém. Às vezes a gente vai só carregar alguém. É uma marca. É a marca do evangelho naquele lugar. Exatamente. E é algo que traduz a fé, né? Quando a gente vê em Marcos 2, aqueles 4 homens carregando aquele homem coxo, levando eles até o telhado, tem até uma pregação do bispo sobre isso, Aham. e eles colocando aquele homem por cima daquele telhado, o texto diz, vendo-lhes a fé. Ou seja, Jesus estava vendo a tradução da fé ali naqueles homens, naquele momento, Exatamente. no ato de serviço deles. Então, muitas das vezes, esse serviço ele é muito mais eficiente do que ficar 1 hora, de repente, falando. Tô falando que a gente não precisa pregar? Não. Claro que não. Mas tô falando também que o serviço, ele é muito importante. E em países perseguidos, as pessoas não podem falar de Jesus. Então, elas usam esse tipo de estratégia. Muitos vão como treinador de futebol, outros vão para abrir uma cafeteria, outros vão para prestar serviços sociais, Ajuda humanitária médicos, de forma geral. exatamente. E ali o evangelho ele está sendo pregado através das atitudes deles, É verdade. com os princípios de Jesus nas atitudes deles. Isso é muito poderoso. Eu tive essa experiência lá também, logo no começo que eu cheguei, quando eu trabalhei com a escolinha de futebol lá também, Uhum. onde os meninos eram quase que 100% muçulmanos. Então não fazia sentido eu chegar para eles e dar uma palestra sobre Jesus, sobre milagres de Jesus e etc. É claro que com um tempo de confiança, Dia a dia, cotidiano. exatamente, quando você vai pegando mais confiança, você vai desenvolvendo esses assuntos. Mas, num primeiro momento, todos os treinos que eu fazia eram com princípios. É uma Eles porta de entrada. precisavam O futebol era uma porta de entrada. E sem saber, sem eles saberem, eu já estava pregando o evangelho para eles. É verdade. Entende? Então, princípio de amar um ao outro, de não xingar o colega quando ele errar e tal, de união, que são princípios primordiais para a vida cristã, É verdade. né? Então, a gente entende que essa parte do serviço, ela é extremamente importante e primordial para que um trabalho ele possa ser bem sucedido dentro do campo missionário. É verdade. Isso vale pra nós, tá? Então você que tá em casa, você precisa ter esse entendimento, esse discernimento. Às vezes, algo que você faça pra alguma pessoa, eu não sei, às vezes um bolo, uma comida, um abraço, um oi, não sei, pode trazer uma marca de Cristo pra vida daquela pessoa, ela pode ser completamente transformada. Eu não lembro quem trouxe esse testemunho. Você lembra, Thiago? Foi algum pregador que falou sobre um bolo? Foi o Paulo Mazzoni. Foi, né? Paulo Foi ele, Mazzoni. né? Paulo Do bolo, Mazzoni. né? Você tava nesse culto? Tava. Que ela fez o bolo, né? Ela falou que ela não sabia fazer nada e... Como que eu vou falar de Jesus? E aí ele falou, o que você sabe fazer? Aí ela falou, eu sei fazer bolo. Aí ele falou, então faz um bolo. Faz um bolo e leva Pra vizinha, né? Era pra vizinha dela. Aham. De tanto ela fazer o bolo, com o bolo ela conseguiu trazer a Sim. vizinha pra Cristo. Isso é incrível, cara. Igão, eu sei que você tem muita coisa pra compartilhar. Como se a gente fosse ficar aqui, cara, ia dar horas e horas de podcast. A ideia foi trazer esse overview, essa visão geral de Guiné-Bissau, de como foi essa sua experiência, dos testemunhos gerados, de respostas também pra quem tá em casa. E, cara, uma última pergunta, assim, pra gente já ir pro fim. O que você tem em mente agora? Tem alguma direção de Deus? Tá aqui em Itu? Tá no Brasil? Sim. Tá na nossa igreja de volta? Tá fazendo parte do corpo? Tem alguma direção do Senhor pra tua vida aí? Claro. Assim, Aquilo que você puder falar, claro, né? o nosso retorno pra cá, falo nosso porque eu vim com a Mel, que é a minha esposa hoje, né? Uhum. Inclusive, beijo, amor, te amo. Então a gente voltou pro Brasil pra casar, né? E isso também foi intencional para que a gente pudesse também estar com a nossa família, estar também com a igreja, né? Para que a gente pudesse estruturar os nossos próximos passos, para que a gente possa retornar. Entendi. Muitas pessoas às vezes me param nos cultos e tal, e aí, vai ficar por aí agora e tal. E a resposta é não, a gente vai retornar para lá. A nossa estadia aqui
ela é temporária, porque, cara, o encargo de Deus sobre a nossa vida é que a gente vai gastar a nossa vida no continente africano. Entendi, cara. Então, a gente vai ficar só alguns meses por aqui e aí depois a gente retorna para lá para dar continuidade nesse trabalho de engajamento bíblico, mas também Deus tem nos dado um novo direcionamento que a gente acredita que já estava no coração dele, também tem a ver com a nossa igreja, sobre uma geografia específica dentro da Guiné-Bissau, Glória não a Deus. especificamente em Gabo, mas mais voltado para o sul do país, né? Uhum. Que a gente sabe que é um povo não alcançado, uma etnia não alcançada que tem lá, que eles não têm a tradução da Bíblia. Tem pouquíssima presença de missionários, praticamente não tem igrejas. Então, o Senhor tem nos direcionado para coisas muito grandes, muito grandes. Eu tenho pensado muito sobre esse tempo aqui no Brasil e, cara, eu tô me sentindo como Josué e Caleb, que foram enviados como espias Aham. para a terra de Canaã, né? E eles retornam. E o relato deles é o único relato positivo sobre aquela terra, né? E eu tô me sentindo como um Josué que retorna agora para casa, que retorna agora para nossa nação, que retorna agora para o Brasil, para DNA e fala, gente, a terra é boa. A terra é boa. Glória a Deus. Eu fiz questão de trazer alguns vidrinhos da terra de lá para dizer, a terra é boa. E se o Senhor se agradar de nós, essa terra, ela será nossa. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente pode esperar grandes coisas. Eu já Com sei que a gente certeza. já conversou, né? Uhum. Eu sei que agora o teu coração também tá alinhado com algumas coisas específicas da igreja, Sim, propriamente dito, sim. né? Então tem muito propósito da DNA também. Você que tá em casa pode inclusive acompanhar o Igão, Sim. né? Uhum. Qual que é o teu Instagram, Igor? Meu Instagram é Braga Igor com H e 2 R's no final. Braga Igor. Então você vai poder acompanhar também esse período, porque talvez eles vão viver algo novo lá, nesse período de retorno. Com certeza né? vamos. Eles estão se preparando, estão se conectando se alinhando com promessas aqui Isso. também, para que essas promessas possam ser multiplicadas lá. E o nosso papel aqui, cara, é declarar sobre essa terra. Né, ontem, no culto de quarta-feira, o pastor Ivaldi, ele esteve aqui e ele falou exatamente sobre a passagem em que o Senhor, ele fala para declarar a vida sobre o vale de ossos secos. Sabe? Então, a gente tem que declarar a vida sobre essa terra. É isso. Porque Deus, ele tem algo especial para Guiné-Bissau. E talvez o Igor, junto com a esposa dele, vão para lá, vão dar continuidade nisso que o Jocum faz, mas também trazer essa continuidade do que a igreja DNA tem para Sim. aquele lugar, né? E a gente vai ficar aqui, no nosso serviço, no nosso culto, pregando o evangelho em Itu, pregando o evangelho no estado de São Paulo, no Brasil. Mas a gente também tem a responsabilidade de orar por aquela nação. Amém. Né? Então você que tá em casa, acompanhe o Igor, esse trabalho que ele vai fazer, o que ele tá fazendo, e ore por esse lugar. Sim. Ore pela vida dele, pela vida dos missionários que lá estão. Ore por essa terra e declare palavras de vida. Amém. Tenho certeza que a palavra profética de multiplicação vai alcançar Com aquela certeza terra. vai recair sobre lá. E a conversão do Senhor, aquela visão que você teve, né? De se emanar para outros lugares, se emanar para outros países, É para isso. outras regiões. Isso é a multiplicação do evangelho, irmão. Amém. Glória Amém, a Deus. Creio Amém? muito nisso. Amém. Quiser deixar uma mensagem pro pessoal em casa, a câmera é sua. Fica à vontade, irmão. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que eu realmente estou muito feliz de ter participado desse tempo aqui, desse momento. Foi muito precioso poder compartilhar do que o Senhor está fazendo lá naquela nação. E assim, o que eu quero dizer é que nós somos responsáveis. Sim. Que o Senhor tem colocado muito forte assim no meu coração, eu não consigo sair disso, que nós, como discípulos, como missionários, nós temos uma responsabilidade. Em Lucas 14, 21, Jesus vai falar sobre aquela parábola daquele senhor que dá uma festa e ele convidando as pessoas dando desculpas. Rejeito. Aquele servo, ele é enviado novamente pelo Senhor e agora o Senhor fala, então saia pelas ruas e traga aos pobres, traga aos cegos. E nós somos esses servos. Nós somos esses servos que vão até as pessoas e que trazem ela, que mostram, que apontam esse caminho para ela. Então, assim, não deixe a sua responsabilidade de lado. Você é responsável por aquilo que o Senhor te entregou. A multiplicação, ela tem muito a ver com isso. Eu acredito que a palavra de multiplicação que está sobre a nossa igreja, ela também tem muito a ver com isso, com a responsabilidade que os discípulos, que os filhos, que
os missionários comissionados por Jesus, eles tomam para si Verdade. e dizem, não, e tu não é de outro Senhor senão o Senhor Jesus. Aleluia. E tu é de Jesus. Guiné-Bissau é de Jesus. É verdade. Então esse encargo, ele está sobre nós. Tome a sua parte na grande comissão. Seja do outro lado da rua, seja do outro lado do mundo. Seja lavando o banheiro da igreja, seja pregando num púlpito, seja trabalhando com excelência, seja estudando com excelência, mas independente de qualquer coisa, tome a sua responsabilidade. É isso que o Senhor espera, anseia e deseja de nós, como filhos maduros, que agora entendem o Pai não somente como aquele que provê, não somente como aquele que dá, mas também como aquele que sente dores, como aquele que sente compaixão pelas pessoas. E o nosso papel é, Senhor, qual é a dor que o Senhor sente por esse povo? Qual é a dor que o Senhor sente por Itu? Então essa responsabilidade, ela é nossa, ela é sua, e eu espero que o Senhor, ele continue trazendo realmente esse encargo sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. O evangelho é você basicamente partilhar boas novas, e quando você encontra uma boa notícia, você precisa anunciar ela da melhor maneira possível. Então, cumpra isso que o Igor falou, em nome de Jesus Cristo, que você possa ser revestido de autoridade para ter essa compreensão. E se você por acaso é algum jovem, não sei, que tem dúvidas a respeito do que é ser um missionário realmente fora do país, Igor está à disposição. Pode me chamar, a Pra gente está à tirar disposição total. Todas as dúvidas. Sim, com E para certeza. também trazer esse esclarecimento pro Com coração certeza. deles, né? Chama a gente para tomar café, chama a gente para ir na casa de vocês, para que a gente possa compartilhar mais experiências, porque aqui a gente, infelizmente, pelo curto tempo, né, a gente não consegue compartilhar nem 10% daquilo que a gente viveu. Então, tempo de mesa é essencial também nesse nosso retorno aqui. É verdade. E vem pro Wave. Vem participar do Wave que a gente tá aqui. Por favor. Você pode encontrar o Igão aí no Wave, vai trocar ideia com ele, irmão. Obrigado, viu, mano? Deus abençoe sua vida. Fico muito feliz com a tua Amém. presença aqui. Obrigado. Sei que vocês vão ficar alguns dias aí. A gente vai poder viver grandes coisas juntos em nome de Jesus Cristo. Com certeza. E continuar honrando o nome dele. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Obrigado, gente, Amém. pela participação de vocês aqui. Equipe de mídias da Valeu, Igreja gente. DNA. Thiago Bastos, sempre muito prestativo, né, Thiago? Olha lá, ó. Vai ser pai. Glória a Deus pela sua vida, Ti. E pra você que nos acompanha até aqui, muito obrigado pela sua atenção, tá bom? Nós como igreja te amamos. Saiba que você é um filho amado. O mesmo senso de paternidade que está sendo derramado sobre Guiné-Bissau está sendo derramado no Brasil, porque nós temos um Deus que é Pai e nós estamos conectando filhos ao Pai. Por isso, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas por essas verdades. E não se esqueça de continuar nos acompanhando aqui para mais tempo de mesa, para mais conversas aqui no DNA Cast. Deus abençoe sua vida. Até mais. Aê.